é fechado. E nós não temos a menor pretensão de esgotar esse conteúdo infinito do texto levítico, que é um dos livros do Pentateuco. Nós já fizemos nas reuniões anteriores, uma panorâmica, todos nós aqui já vimos algumas linhas centrais do livro Levítico. Agora a gente vai começar a estudar mais detalhadamente o livro. Nós tínhamos dois caminhos e pensamos aqui, ver se o grupo concorda. O primeiro caminho seria seguir capítulo e versículo. E o segundo caminho seria eleger temas centrais do livro Levítico e estudar por temas. O que a gente percebeu? Se a gente for seguir capítulos e versículos, capítulo 1, capítulo 2, 3, o livro Levítico ele é muito casuístico. Então ele trata caso, e com riqueza de detalhes. Então eu fiquei com medo, se a gente estudasse capítulo e versículo na sequência, de acontecer com aquela pessoa que entra na floresta, ela fica tão concentrada nas árvores que ela perde a ideia geral do conjunto e acaba se perdendo no meio da floresta. Então a gente está sugerindo para o grupo, se o grupo entender que é o melhor, selecionamos alguns temas centrais do livro Levítico e vamos fazer um estudo temático. Por que isso? Porque um tema, às vezes, é abordado em diversos versículos. Então, quando a gente estudar um tema, nós vamos citar todos os versículos que a gente conseguiu encontrar, óbvio, ligados àquele tema. Aí isso dá uma visão de conjunto do livro e a gente consegue ter uma visão mais panorâmica do livro, deixando para o estudo, para casa, cada um aí estude capítulo, versículo, aprofunde. O que vocês acham? Vocês acham isso interessante, assim, esse estudo temático? Acho melhor, para a gente não se perder. Até porque, como diz Emmanuel, o Velho Testamento está repleto de símbolos poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. Então, de vez em quando, sai uma fumacinha na cabeça, porque a gente não consegue, é muito difícil mesmo. Não são símbolos fáceis, não são metáforas gratuitas. Exige uma compenetração, e eu diria até mais. Esse estudo do Velho Testamento, ele não requer apenas o intelecto, não. Se a pessoa vem apenas com o intelecto, às vezes ela penetra muito pouco no livro. Esse livro ele exige sentimento de reverência à lei divina, de respeito a Deus e a sua obra, de respeito a nós mesmos, respeito ao próximo, respeito às tarefas que Deus dá a cada um de nós. Então, sem esse sentimento de reverência, se a pessoa começa a estudar esse livro com uma certa irreverência, ou de forma vaidosa, orgulhosa, acreditando que a sua inteligência é superior à inteligência divina, ele consegue muito pouco mesmo. Então é preciso conjugar aí esse sentimento de reverência, de sintonia e a inteligência. E um terceiro elemento que é a inspiração. Porque as fontes da revelação estão em Deus e nos espíritos encarregados de distribuir a revelação divina. No nosso caso, Jesus, o Cristo, o governador espiritual do orbe. Se nós aqui não fizermos um processo de conexão com essas fontes da revelação, a gente não consegue avançar muito, Então isso é muito importante, essas três coisas muito importantes, sintonia, sentimento de reverência, de amor e intelecto.
Porque de vez em quando aqui a gente sente que fica difícil mesmo. Mas com muita calma, com cuidado, a gente tem certeza que nós vamos chegar. E aproveitar também, mandar um beijo, um grande abraço para a irmã Aila, que está acompanhando. Já mandou a mensagem dizendo que estava aí. E pedir para ela corrigir qualquer coisa e mandar as observações dela. Mandar no chat as observações, as sugestões, né? Porque é uma irmãzinha mais velha que a gente tem. E é sempre bom, né? Contar com as sugestões dela. Bom, nós separamos alguns temas aqui. Vamos começar por ideias gerais do Levítico. Já falamos aqui da primeira parte, que é do capítulo 1 ao 17, que tratam de aspectos do caminho para Deus. Caminho para Deus. E depois, do capítulo 18 ao 27, o caminho com Deus, a caminhada com Deus. Então, a primeira parte, aproximação de Deus, a segunda parte, comunhão com Deus. Vamos comentar um pouquinho, porque essas duas ideias, todo mundo está lembrado? Está lembrado, Sheila, disso? Tá, né? Dessa parte, é importante. Qual que é o contexto disso aqui? Isso é muito, muito, muito relevante. O contexto do livro Levítico é o seguinte: o povo foi libertado do Egito, foi levado para o deserto. No deserto, Moisés recebe a lei, a Torá, escrita e oral, no Sinai, e começa a orientar o povo. E o povo se coloca em marcha. Mas aí, olha que interessante. No capítulo Êxodo, livro Êxodo, capítulo 25, versículo 8 a 9, Moisés recebe uma ordem muito curiosa, quase que uma charada, um enigma. Deus, lembrando que quando o Velho Testamento fala Deus, ele está falando da manifestação divina, né? Ele não está dizendo Deus em pessoa, está dizendo da manifestação de Deus, que se dá, nós sabemos, através dos seus emissários e através da própria emanação de Deus. Nós vamos ver sobre isso. Deus diz assim, então é esse Deus, lembrando desse símbolo, né? Para a gente não achar que Deus apareceu mesmo, que Deus é absoluto, e o absoluto não cabe no relativo. Já falamos isso aqui também. Mas ele dá uma ordem assim: faz para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Qual que é o enigma dessa ordem? Que o natural seria Deus dizer assim: construa para mim um santuário, que eu vou habitar, eu vou fazer nele uma morada, né? Eu vou habitar nele, no santuário. Não é mais natural isso? Não é, Janaína? Não é natural. Não é? Você fala assim, você chama um arquiteto e diz assim: constrói para mim essa casa que eu vou habitar. Aí o arquiteto pergunta: quantas pessoas vão morar na casa? Eu, minha esposa, tem 2 filhos, né? E aí ele faz uma casa adequada à necessidade daquela família. E aqui Deus diz isso também, e ele dá ordens específicas, ele dá inclusive a medida, detalhada. Ele dá palpites até na decoração. A mobília vai ser de tal madeira, vai ter assim, tal cor, tal tamanho. Dá ordens detalhadas. Mas ele não fala assim: constrói para eu habitar nele, no santuário. Ele diz assim: faz-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deles? Deles quem? Do povo. E é aqui que está o enigma. Porque em hebraico, Betoram
tem esse finalzinho aí, o Ham do M, que é eles, no meio deles. Ou seja, dentro de cada um e na comunidade. São duas interpretações legítimas.